Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia aqui, Champions League. Se você não tem nesse painel, o link está aqui na descrição. Sporting Lisboa e Tottenham. O Tottenham vem como amplo favorito, mas não é uma odd que me agrada, nem historicamente tem agradado aqui pelo painel. A odd do Tottenham deveria estar por volta de 2. O Sporting não é um time bobo, venceu o primeiro jogo da Champions League. Então acredito que pelo fato do Tottenham jogar fora de casa e precisar desse resultado, eu acredito que deve prevalecer o estilo de jogo do Tottenham. Então, under 1,5 HT, 9 dos últimos 10 jogos, under 1,5 HT. E talvez pegar um scalp aqui nos primeiros 10, 15 minutos do jogo, para essa odd aqui do under 2,5 FT, ela cair. Depois dos 10, 15 minutos, sai da posição, a não ser que o comportamento seja ainda de um jogo muito under. Segundo jogo do dia, Pilsen e Inter de Milão. Inter de Milão perdeu para o Bayern de Munique no primeiro jogo, né? Pilsen é um time fraco, Inter de Milão é um time que tem tido algumas dificuldades para marcar, então eu prefiro ficar de fora desse back, mas eu gosto de entrar no Lei Pilsen a 8, uma odd abaixo de 10, eu acho que já tem bastante valor. Pelo fato da Inter de Milão precisar do resultado, porque quem vai decidir vai ser provavelmente contra o Barcelona, né? O Bayern deve passar o trator em quase tudo, e também o over 0.5 HT, pelo fato de que Pilsen já perdeu o primeiro jogo de goleada, ele não deve ficar só atrás tentando buscar uma bola, né? A Inter de Milão deve ir para cima e deve marcar o primeiro gol aqui no over 0.5 HT. Agora, Bayern de Munique e Barcelona, eu acho que deve ser um jogo bastante difícil, mas a superioridade do Bayern ainda deve prevalecer. Barcelona é um time que tem se arrumado, Lewandowski ajudou muito, mas o Barcelona ainda tem alguns problemas defensivos. Então, eu sou muito favorável aqui nessa odd Lei Barcelona e também no Lei goleada Bayern de Munique, apenas se tiver comportamento. Se o Bayern de Munique já começar amassando o jogo, eu fico de fora desse Lei goleada. Se o jogo tiver estudado, talvez os dois times atacando, aí eu acredito que o Lei goleada tem valor nos primeiros minutos de jogo. Porto e Clube Bruges. Clube Bruges venceu o primeiro jogo, o Porto perdeu nos acréscimos do Atlético de Madrid. A única odd aqui que eu vejo valor é o Lei goleada Porto. Clube Bruges não é um time forte, mas também não é um time tão bobo, né? O Porto vem aqui com uma odd de 1.46. Por mais que o painel dê que tenha valor, né? O Porto joga o campeonato português, o Bruges também joga o campeonato belga, campeonato de UEFA Champions League é um pouco diferente. Então acredito que o Porto deve vencer, talvez eu entre no Lei Bruges, mas nessa odd aqui não me agrada, mas no Lei goleada eu já fico bastante confortável. Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid venceu o primeiro jogo, deve jogar no estilo do Simeone, mais fechadinho, apesar de que o Atlético de Madrid tem marcado bastante gols, né, nos últimos jogos. Então eu prefiro ficar de fora dessa odd de back, mas a favor da odd de Lei Leverkusen. Então é uma odd de 2.80, quem estiver jogando melhor nesse jogo, essa odd vai cair bem. Acredito que o Atlético de Madrid vai entrar em uma postura mais defensiva. E agora, jogo Liverpool e Ajax. Ajax passou o carro, o Liverpool foi passado o carro pelo Napoli. Eu não acho que o Liverpool vai vencer esse jogo muito fácil, então a única odd aqui que me agrada é o Lei goleada do Liverpool, tá? O Ajax vem com um time conciso, vem com um time vencendo bem, goleando bastante. Não acho que o Ajax pode vencer o Liverpool facilmente, mas o Liverpool não tem dado uma resposta à altura pelo time que tem. Então uma odd de 1.58 para mim não me agrada. E agora, quarta-feira, Milan e Dinamo Zagreb. O Milan também veio do empate, né, no primeiro jogo. E acredito que o Dinamo Zagreb, por ter vencido o Chelsea logo na primeira partida, deve jogar fechadinho. Então acredito que um Lei goleada Milan é uma odd de bastante valor, mesmo o painel apontando aqui que tem o seu favoritismo, né? Tem valor pré-live. Uma odd de 1.29 no Milan eu não acredito, do Chelsea também, se lembram, o Chelsea contra o Dinamo Zagreb também tinha uma odd muito baixa, então eu não vou ficar no back, nem no match odds nessa partida, prefiro entrar aqui no Lei goleada Milan. E agora, Chelsea e Salzburg. Chelsea teve o Thomas Tuchel sacado, Salzburg empatou o primeiro jogo, o Chelsea precisa da resposta, acho que o time deve vir nervoso, dificilmente vai encantar. De novo eu vou no Lei goleada.
acho que deu para perceber aqui a lógica. Quando o match odds ele está muito esmagado e essa odd não justifica, o lei goleada abaixo de 10 ele passa a ter valor. O Chelsea, para jogar numa odd de 1.37, ele tem que amassar o jogo inteiro. Ele tem que jogar bem, jogar no campo de ataque o jogo inteiro. Aí essa odd justifica. Se o Chelsea tomar 2 ataques, essa odd já vai se reajustar para 1.50, 1.60 e aí você fica vendido nesse back. E agora, Haifa e Paris Saint-Germain. O back Paris Saint-Germain parece ser interessante. Haifa não é um time bom, né? É um time de Israel, não tem muita história na Champions League, nada na Europa. Perdeu de 2 do Benfica. Não acho que é um time que vai dar trabalho, mas eu acho que esse back aí 1.17, o Paris Saint-Germain também tem que jogar muito. Eu vi o último jogo do Paris Saint-Germain, ainda tem muitos problemas defensivos. Então acredito que o over 0.5 HT não é 1,20, a partir de uma hora de 1.40, algo desse tipo, tem bastante valor. E se o Paris Saint-Germain jogar muito em cima e começar a amassar, talvez essa odd de goleada tenha valor, mas não a 2.52, talvez a 4, 4,5 no back, né? Não no lay. Então é isso. Juventus e Benfica, Juventus perdeu o primeiro jogo, né? Juventus deve ir atrás do resultado, o Benfica venceu o primeiro jogo, o Benfica não é um time bobo, não acho que a Juventus merece essa odd aqui de 2.30, o próprio painel demonstra, né? 2 vitórias nos últimos 10 jogos, o Benfica vem numa race aqui excelente, é campeonato português, a gente sabe que o nível não é tão bom quanto o do campeonato italiano, mas o campeonato italiano também, Juventus tem tomado trabalho com muitos times pequenos que dificilmente ganhariam o campeonato português. Então prefiro ficar mais exposto aqui no over 0.5 HT e talvez correr atrás aqui no over 2.5 FT. Eu adoraria entrar no lei goleada Juventus, mas essa odd aqui de 14 acima de 10 já não me agrada. Real Madrid e Leipzig. Leipzig tomou uma sacolada no primeiro jogo contra o Shakhtar. Real Madrid venceu o primeiro jogo contra o Celtic. Real Madrid, eu adoraria entrar nesse back aqui, mas pelo perfil de ser menos agressivo, eu vou ficar no lei Leipzig a 5.90, mesmo o Real Madrid não dando aquele padrão de back, igual um City, igual um Bayern de Munique, dá, eu acho que a camisa pesa demais e o Real Madrid vem numa race excelente, o Leipzig vem muito fraco aqui, teve desfalques, voltou o Timo Werner, mas não acho que o Leipzig vai dar trabalho nessa Champions League. Então, lei Leipzig eu acho que é bastante interessante. Adoraria entrar no lei goleada, mas pelo fato do Leipzig ter tomado já uma goleada contra o Shakhtar, não fico confortável em entrar aqui. Então, prefiro somente no match odds lei Leipzig. E agora, o último jogo do dia, Manchester City e Dortmund, o reencontro do Haalandinho com o time do Dortmund. O Manchester City a 1,20 é uma odd muito baixa, o próprio histórico não demonstra, mas acredito que o Guardiola deve colocar os jogadores com sangue nos olhos para entrar nessa Champions League com bastante confiança. Eu acho que se der padrão 1.20 ainda tem valor pelo fato do City sempre jogar em cima e também no over 0.5 HT, não nessa odd de 1.20, talvez numa odd acima de 1.40, 1.35, assim no máximo, né? Porque o City deve jogar para cima e o Dortmund, com todo respeito, não tem tanto poder para vencer o City, a não ser que seja aquele jogo de 1-0, com uma bola parada e o City amassando o jogo inteiro. Acho muito difícil o cenário desse jogo ser diferente, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.